com coisas supérfluas como ter uma mesa farta, com todas as iguarias e mais algumas, procurar vestir-nos com o melhor traje. Olá, meus queridos sonhadores de Jesus, cá estamos nós mais uma vez para o nosso tempo de encontro, tempo de partilha, sentados à mesa, partilhando o pão da vida, que é a palavra de Deus, numa comunhão horizontal uns com os outros, contigo que estás aí do outro lado deste ecrã e sobretudo com o nosso Deus, uma comunhão vertical, para que neste tempo de partilha nós possamos ser saciados na nossa fome por mais de Jesus. E então eu hoje não poderia deixar de falar do milagre que impactou toda a humanidade e impacta as nossas vidas, o nascimento do Messias, este Messias tão aguardado, profetizado no Velho Testamento por vários profetas, mas aquele que se destaca como profeta messiânico, Isaías profetiza a vinda deste menino, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Este grande Messias. E então os reis que vêm do Oriente são então guiados por uma estrela que os leva até Belém. Quando chegam perto de Belém, passam pela casa do rei, pelo palácio do rei Herodes, e este quer saber notícias. Ele os chama para saberem para onde eles vão, porque ele sabia que os magos eram pessoas sábias, eram consultados muitas vezes pelos reis para saber como dirigir os seus reinados, mas aqui estes reis magos, eles sabem concretamente que esta preocupação ou esta tentativa de querer saber novidades sobre este rei que nasceu em Belém não eram informações que vindas de um rei que queria verdadeiramente adorar a Jesus. E então eles lá dizem, não entram em grandes detalhes, mas no entanto Herodes lhes faz prometer, pede-lhes que eles quando voltarem passem pelo seu palácio, porque ele também quer ir adorar o Messias. Quando eles finalmente chegam diante desta estrebaria onde nasceu Jesus, o Rei dos Reis, que poderia ter nascido num palácio, mas nasceu numa estrebaria. Diz aqui em Mateus capítulo 2, no versículo 10 e 11, o seguinte: ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria, e entrando na casa ou estrebaria, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ou seja, presentes. O que é que eles ofertaram? Ouro, incenso e mirra. Muitas vezes, nós neste tempo de Natal, nós nos deixamos seduzir pela atmosfera, pelo ambiente que de certa forma norteia esta época do ano. Há todo um marketing que tem como objetivo desfocar-nos do verdadeiro propósito de Natal. Em vez de focarmos neste milagre que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, nós nos preocupamos com detalhes, com coisas supérfluas como ter uma mesa farta, com todas as iguarias e mais algumas, procurar vestir-nos com o melhor traje, oferecer presentes para os nossos filhos ou para os nossos amigos, a fim de impressioná-los, porque naquela altura são as donas de casa, são as amigas, são os colegas de trabalho que dizem: então o que é que tu vais oferecer neste Natal? Já compraste as tuas prendas? Então nós nos deixamos apenas envolver pela parte monetária, pela parte ostensiva
deste Natal que nada tem a ver com a mensagem de Natal. Nesta época do ano, muitas famílias procuram compor um retrato de família feliz. Marido e mulher que muitas vezes nem se falam, que não sabem nada um do outro, que durante quase todo o ano a maneira de comunicarem através de discussões, filhos que não sabem o que é um gesto de carinho da mãe ou do pai, filhos que se sentem abandonados, desamparados porque os pais trabalham, têm um horário de trabalho tão intenso que quando chegam a casa eles já estão a dormir, não há relacionamento. E muitas pessoas que quando vão para a igreja e querem falar com o seu pastor e ele não tem disponibilidade na sua agenda, ou muitas vezes se sentem menosprezados por determinada liderança. Muitas vezes entram na igreja e saem da mesma maneira que entraram, porque não há um acolhimento, não há uma preocupação em viver um amor não fingido. Ou seja, que tipo de atmosfera, que tipo de mensagem de Natal, que tipo de oferta, que tipo de presentes tu estás a oferecer a este Messias, a este Redentor, a este Salvador, Jesus? Será que lhe estás a oferecer mentira, amargura? Será que não lhe tens, durante este ano que passou, aberto determinados compartimentos da tua vida, onde tu tens sido não honesto com ele, não tens sido um filho que tem chegado perto de Deus, não tens sido um adorador que tem chegado perto do Messias e se tem rendido adorando, mas tens guardado contigo tanta tristeza, tanta revolta. Eu sei, pode este ano não ser o teu melhor ano, pode ter sido um ano de grandes desafios. Digo-te a ti, a mim, a minha experiência tem sido um ano muito desafiador. Mas será que por causa disso te tens afastado de Jesus? Tens-te afastado deste Rei? Que tipo de oferta lhe tens dado? Uma oferta de hipocrisia ou uma oferta de um coração quebrantado e contrido? Um coração que queira simplesmente oferecer-lhe a sua melhor versão. E muitas vezes a tua melhor versão é um coração cansado de lutar. É um coração que está tão desiludido. Mas se tu vieres diante da estrebaria, diante da manjedoura deste Rei dos Reis e clamares prostrado aos seus pés, dizeres: Jesus, recebe a minha angústia, a minha solidão, o meu abandono. Jesus, meu casamento acabou. Jesus, os meus filhos estão afastados da tua casa. Tudo isto, se tu vieres com um coração tremendo, um coração verdadeiro e quebrantado, tu estarás a oferecer a Jesus o melhor presente que ele pode receber. Os magos ofereceram ouro. Por que ouro? Porque ele é o Rei dos Reis. É o ouro, demonstra, simboliza a realeza de Jesus. E ofereceram também incenso. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que nós esperávamos para que ele expiasse através da sua vida na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Será que tu, homem, marido, pai, tu tens sido sacerdote do teu lar? Será que tu tens chegado perto do Senhor e lhe colocado a tua família? Mulher, tu tens sido aquela que está pronta para aconselhar. Outra coisa, eles ofereceram mirra. Mirra foi, digamos assim, um presente que era profético para preparar no futuro, quando Jesus morreu naquela cruz, para preparar o seu corpo perfumado. Este incenso, para além do sacerdócio, simboliza também as nossas orações. Será que tu tens chegado perto de Deus e lhe pedido: Senhor, que neste Natal
não seja a minha preocupação os presentes, a mesa farta, ou montar uma árvore de Natal, ou fazer com que os meus vizinhos ouçam as canções de Natal. Eu quero ser um verdadeiro presente. Toma-me, Senhor. Faz de mim uma canção que te renda todo louvor e toda adoração, em semelhança com os magos. Prostra-te diante de Deus, diante de Jesus. Adora-o com todo o teu ser. Larga todo o peso. Oferece-te a ti próprio. Se este vídeo fez sentido, coloca no like, partilha, comenta. Eu quero saber como está a ser o teu Natal. E, acima de tudo, partilha também. Nós somos os reis e sacerdotes, nação eleita, proclamando as boas novas. De quais são as boas novas? O nascimento do Messias. Aleluia! Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E antes de ir-me embora, quero despedir-me com a nossa hashtag festiva. Amo-vos até. Aleluia!